Uma cordial saudação a todos. Sejam bem-vindos a uma nova conferência sobre o autoconhecimento. Vamos continuar com o nosso ciclo de conferências da fase A, hoje falando sobre a conferência número 3, o desdobramento astral consciente. Esta é uma das conferências mais importantes, de grande relevância, do programa da fase A, porque vai nos ensinar uma ferramenta prática e eficiente através da qual poderemos investigar, experimentar e comprovar tudo o que iremos aprender de forma clara ao longo deste curso de 50 conferências. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode, por favor, ser deixada aqui embaixo nos comentários do vídeo e estaremos atentos com toda a atenção para responder às suas perguntas. Vamos então começar a falar sobre o que é o desdobramento astral consciente. O desdobramento astral consciente é uma prática natural que todo ser humano realiza durante as horas de sono. Quando adormecemos, nesse momento nosso corpo físico permanece na cama e nossa alma ou nosso corpo astral se desprende do corpo físico e viaja para uma dimensão diferente. Essa dimensão também é chamada de mundo astral ou mundo dos sonhos. A maioria de nós, ou a maioria de vocês, já sonhou alguma vez. Aquilo que chamamos de sonhos é, na verdade, o mesmo desdobramento astral. Portanto, é um procedimento natural que todos os seres humanos realizam todos os dias. O que vamos ensinar hoje nesta conferência é como fazer isso de forma consciente, como realizar esse processo percebendo-o, para que possamos nos mover à vontade nesse mundo e realizar nossas diferentes investigações. Então, quando nós adormecemos, quando finalmente descansamos em nossa cama, nesse exato momento, o nosso duplo astral, ou seja, o nosso corpo astral, se desprende e viaja para o mundo astral, ou para o mundo dos sonhos. Então, nesse mundo astral, ou nesse mundo dos sonhos, normalmente nos movemos de maneira inconsciente. Muitos de nós nem sequer percebemos que estamos em um sonho. Muitos de nós nem sequer conseguimos lembrar o que aconteceu no mundo astral. Na hora de dormir, ao nos deitarmos para descansar e relaxar, deixamos nosso corpo físico repousando tranquilamente na cama. E nesse momento, de maneira natural, nosso corpo astral se desprende suavemente para uma dimensão diferente, sem que percebamos conscientemente esse processo acontecendo. A ideia é aprender a perceber esse processo e para podermos perceber esse processo precisamos despertar, porque normalmente estamos com a consciência adormecida. Se estamos adormecidos durante o dia, se estamos adormecidos em nosso cotidiano, também estaremos adormecidos no mundo astral e não perceberemos que estamos lá. Muitas pessoas geralmente também dizem que não sonham, que não se lembram dos sonhos ou simplesmente que não têm sonhos. O que realmente acontece é que estamos tão adormecidos, tão inconscientes em nosso dia a dia, que não nos lembramos dos nossos sonhos, das nossas vivências noturnas. Quando começamos a melhorar gradualmente esse processo do desdobramento astral, tornando-o cada vez mais consciente, a primeira coisa que vai acontecer é que vamos, pouco a pouco, começar a lembrar dos nossos sonhos ou das nossas experiências astrais, das vivências que temos durante o sono. E à medida que avançarmos, pouco a pouco, não só vamos lembrar das nossas experiências astrais, mas também vamos conseguir estar conscientes no mundo astral. E assim, poderemos nos mover à vontade nesse mundo. Tendo isso em mente, vamos falar, de maneira geral, sobre o que podemos fazer quando nos desdobramos, conscientemente. Este termo, desdobramento astral, contém uma palavra muito importante, astral. O que significa astral? O que é o astral? Astral tem a ver com os astros. Quando uma pessoa consegue se desdobrar conscientemente, ela tem a possibilidade de sair do planeta Terra e visitar outros astros. Ela tem a possibilidade de ir, por exemplo, a Marte, a Vênus, a outros planetas do nosso sistema solar e conhecer como tudo funciona por lá. Conhecer, por exemplo, como é a vida em outros planetas, como vivem aquelas pessoas que estão lá em outros planetas. Esses planetas estão normalmente em outras dimensões. Nem sempre esses planetas se encontram na dimensão física e é por isso que os cientistas não conseguiram descobrir essa vida em outros planetas.
mas nós poderíamos fazer isso através do desdobramento astral. Por isso é chamado de desdobramento, porque é tirar o duplo, um corpo idêntico ao nosso corpo físico, mas de uma natureza diferente, de uma natureza molecular e astral, porque com esse corpo podemos visitar outros lugares ou outros astros. Também é importante entender que nesse mundo astral não existem as mesmas leis que existem no mundo físico. Aqui, no mundo físico, estamos sujeitos a 48 leis, enquanto no mundo astral não. No mundo astral, somos regidos por 24 leis, ou seja, apenas a metade das 48 leis que nos regem aqui, neste mundo físico. Esse é um dado muito importante porque lá nós temos muito mais possibilidades. No mundo astral, nós poderíamos, por exemplo, voar. E isso é algo que não podemos fazer no mundo físico. No mundo físico não podemos voar porque existe a lei da gravidade, mas quando estivermos no mundo astral, essa lei não vai existir. Essa é uma das 48 leis do mundo físico. Nas 24 leis do mundo astral não existe a lei da gravidade. E é por isso que, quando vocês estão em um sonho, podem voar nesse sonho. Abrem-se inúmeras possibilidades do que podem fazer nesse mundo astral. Por exemplo, no mundo astral também podemos viajar ao passado ou podemos viajar ao futuro. Isso acontece porque na dimensão astral não existe a lei do tempo. Sim, por mais surpreendente que pareça, o tempo também é uma lei que não existe nas dimensões superiores. O mundo astral pertence à quinta dimensão, ou também chamado de mundo dos sonhos, e lá nós podemos nos mover na eternidade. Podemos ir investigar coisas do passado, como uma existência anterior, assim como também podemos ir ao futuro para ver parte do nosso destino e, dessa forma, se necessário, também saber o que vai nos acontecer para poder modificar isso. Essas são algumas das coisas que podemos fazer no astral. Também podemos visitar mestres, conversar com seres de luz, com seres iluminados, conversar com o nosso próprio Deus interior, que é o nosso verdadeiro guia, nosso guia interno, para que nos ajude em qualquer decisão que precisemos tomar, para que nos dê a sabedoria de que necessitamos em qualquer momento da nossa vida, ou simplesmente para que nos guie em nosso caminho rumo ao despertar. Agora, sabendo então quais são as diferentes possibilidades que temos nesse mundo astral, que são muitas, realmente infinitas, a ideia é que consigamos desenvolver essa prática, porque, tendo essa ferramenta clara, podemos comprovar cada uma das coisas que aprendemos neste curso. Assim, ninguém mais vai nos enganar. Vamos sair daquilo que se chama crença e vamos poder começar a experimentar. E essa é a ideia desse conhecimento, que possamos praticá-lo. A razão pela qual esse conhecimento é ensinado é para que possamos praticá-lo. Se eu, por exemplo, falo para vocês em alguma das conferências que existem vidas passadas, vocês possam comprovar que isso é verdade. Podem ir ao mundo dos sonhos e perguntar ao seu Deus interno sobre suas vidas passadas. Podem pedir ao seu próprio guia interior que lhes mostre uma vida anterior, para que vocês se lembrem de quem eram, onde viviam, que idioma falavam, em que cultura estavam e possam comprovar essa informação. Que isso não fique simplesmente em um conceito ou em uma crença, mas que se torne prática. Há algo que eu gostaria de esclarecer nesta conferência, ou neste tema, que é os famosos conceitos equivocados ou os famosos medos que existem sobre o desdobramento astral. Há muitas pessoas que têm medo do desdobramento astral ou da viagem astral porque acham que é perigoso. Pensam que algo pode lhes acontecer porque acreditam que esse tipo de assunto não deve ser tocado ou comentado, ou acham que essas práticas são proibidas. Existem muitos conceitos sobre o que é o desdobramento astral, mas a maioria, na verdade, não só a maioria, todos esses conceitos estão completamente equivocados. Mas por quê? Porque enchem a pessoa de medos, impedindo-a de praticar conscientemente essa ferramenta de comprovação. Eu dizia a vocês no início da conferência que todo ser humano se desdobra, sem exceção. Todos vocês fazem desdobramento astral todos os dias. Não existe ninguém que possa dizer que não dorme ou que não vai ao mundo dos sonhos. Isso é o desdobramento astral. A única diferença quando se ensina essa prática é que a pessoa pode passar a realizar esse procedimento de forma consciente, percebendo o processo.
Se não é perigoso quando fazemos isso de forma inconsciente, dormindo, por que seria perigoso se fizermos de forma consciente? Então, esses conceitos equivocados são completamente falsos e levam as pessoas a não conseguirem realizar a prática do desdobramento astral consciente ou a não conseguirem despertar no mundo dos sonhos. Quais são exatamente esses conceitos equivocados? Um desses conceitos equivocados tem a ver com que vamos ficar presos lá sem conseguir sair de forma alguma. Por exemplo, que não vamos conseguir voltar para o nosso corpo físico. Isso é falso. Nós temos um cordão de prata, como podem ver aqui, que conecta e mantém nosso corpo físico sempre ligado ao nosso corpo astral. E esse cordão de prata faz com que sempre o nosso corpo físico chame o nosso corpo astral, ou que o nosso corpo astral volte a se unir ao nosso corpo físico. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de que uma pessoa fique presa lá. Quais outros medos existem, por exemplo? Existe o medo ou o conceito de que um demônio pode entrar em nós, por exemplo. Muitas pessoas acreditam nisso. Isso é totalmente falso. Nossos templos, nossos corpos físicos, são templos completamente fechados e protegidos, nos quais não pode entrar absolutamente nenhuma entidade, nenhum demônio, nenhum fantasma, nem qualquer outra pessoa. Ninguém pode entrar em nosso corpo físico. Nosso corpo físico é hermético, é fechado. A única forma de alguém poder entrar em nosso corpo é se nós mesmos desejarmos isso. Por exemplo, se praticarmos espiritismo e quisermos ser médiuns, permitindo voluntariamente que alguém entre em nosso corpo físico. Essa seria a única maneira de um fantasma ou entidade poder entrar. Se não praticarmos espiritismo ou mediunismo, nenhuma entidade entrará em nosso corpo. Esses conceitos estão errados, pois, como eu dizia, todos os dias nos desdobramos. Outro dos conceitos equivocados que frequentemente surgem quando se fala desses temas é o seguinte: que o desdobramento astral é algo que não se pode praticar, que é algo proibido ou que não se deve fazer de maneira alguma. Na verdade, o desdobramento astral é a forma pela qual podemos nos comunicar com o nosso ser mais profundo, com o nosso guia interior, nossa parte divina, para que nos oriente e nos guie no caminho do despertar da consciência ou da autorrealização espiritual. Então, todos os conceitos que vocês tenham ouvido sobre esse tema, vocês vão poder derrubar quando começarem a praticar o desdobramento astral e perceberem, por experiência própria, a importância de despertar no mundo dos sonhos para poder investigar de maneira consciente tudo o que estão aprendendo. Agora vamos falar sobre quais são as técnicas de desdobramento astral. Uma das técnicas mais importantes do desdobramento astral é a de concentração. O que significa por concentração? Significa que a pessoa vai se concentrar em um ponto específico do seu corpo físico, ou simplesmente em um objeto. Mas é preferível ou é realmente importante que nos concentremos em um ponto específico do nosso corpo para que não haja desconcentração. Por exemplo, podemos nos concentrar no entrecenho ou na glândula pituitária. Além disso, também podemos nos concentrar em nosso coração. Quando nos concentrarmos em nosso coração, o que vamos fazer é permanecer ali, naquele espaço interior, sem deixar que nada, absolutamente nada, nos tire do nosso coração. Se surgir um pensamento, uma emoção ou qualquer defeito que queira nos tirar desse instante precioso, vamos apenas deixá-lo passar e continuaremos, com tranquilidade, concentrados em nosso coração. Vamos fazer isso até conseguirmos sentir os sintomas. A imaginação é outra técnica através da qual a pessoa imagina um lugar. Imagina que está caminhando nesse lugar. Imagina que está nesse lugar e sente o ar desse lugar, sente o clima desse lugar, observa cada um dos detalhes desse lugar. Ou seja, através da imaginação, nos imaginamos estando em um lugar, conseguimos imaginar a maior quantidade possível de detalhes do local que imaginamos. Isso é para que, de repente, cheguemos a esse lugar ou consigamos aparecer nesse lugar com nosso corpo astral. Normalmente, quando utilizamos essa técnica, vamos nos imaginando nesse lugar, vivenciando esse lugar, até que acabamos aparecendo lá conscientes. A terceira técnica é a vigília do sono, que consiste, como o nome indica, em vigiar o sono, ou seja, em observar os sintomas que vão surgindo durante o sono,
como, por exemplo, o peso nas pálpebras, as imagens que vão aparecendo enquanto estamos adormecendo, ou às vezes podem surgir alguns sons, ou simplesmente podemos sentir como nosso corpo vai ficando dormente, como vai mudando. Vamos observando isso sem nos deixarmos levar pelo sono, mas permanecendo ali, vigilantes, até conseguirmos perceber os sintomas de forma consciente. A quarta técnica é eliminar defeitos instantaneamente. Já em conferências anteriores, aprendemos um pouco sobre a morte psicológica. Então, o que vamos fazer é praticar a morte psicológica. Vamos nos concentrar em nosso coração, sentir nosso coração e começar a eliminar todos os defeitos psicológicos que se manifestarem no momento em que estivermos fazendo nossa prática. Por exemplo, aparece um defeito que quer ir até a cozinha comer algo enquanto estamos fazendo a prática. Observamos esse desejo de comer naquele momento, o eliminamos. Minha mãe, elimina esse defeito para mim e voltamos ao nosso coração imediatamente. Aparece outro defeito que se preocupa com o que tem que fazer amanhã, porque não sabe como vai fazer. Observamos esse pensamento, essa preocupação, percebemos que isso também é um defeito, que quer nos tirar do momento presente, que está nos desconcentrando, e o eliminamos. Minha mãe, elimina esse defeito para mim e voltamos ao instante. De repente aparece um medo ou um estado de ansiedade. Nós observamos, percebemos que é um defeito e eliminamos. Minha mãe, elimina esse defeito para mim. E assim, com todos os defeitos psicológicos que forem aparecendo no instante em que estamos fazendo nossa prática. Essa prática é muito boa porque não estamos apenas eliminando defeitos, mas também estamos realizando o trabalho para poder fazer uma viagem astral consciente. Esse processo de eliminação vamos realizar até conseguirmos sentir os sintomas. Por fim, temos a mantralização. Neste caso, o que vamos fazer é utilizar um mantra ou uma palavra de poder, que vai nos permitir alcançar uma vibração que ajudará nosso corpo astral a se desprender do nosso corpo físico, e assim conseguiremos sair de forma consciente. Esses mantras vamos repetir em voz alta e depois mentalmente até conseguirmos sentir os sintomas. Já vamos explicar como esses mantras ou palavras de poder devem ser pronunciados. Pronto, agora vejamos. Quais são os passos para a prática do desdobramento astral? Vamos falar de uma vez quais são esses passos. A primeira coisa que vamos fazer é procurar um lugar tranquilo, que pode ser o nosso quarto, onde ninguém vá nos incomodar nesse momento, onde ninguém vá nos acordar. Esse é outro medo. E se me acordarem durante o desdobramento astral, pode acontecer algo? Não, isso é falso. Se alguém nos acorda, só acordamos, como quando dormimos e alguém nos chama. Então, é exatamente a mesma coisa, só que estou fazendo de forma totalmente consciente. É importante eliminar todos esses medos ou conceitos equivocados. Continuando, vamos procurar um lugar tranquilo. Quando já tivermos nosso lugar tranquilo onde possamos fazer nossa prática, podemos deitar em uma posição confortável, onde haja um pouco de sono, mas não tanto sono a ponto de simplesmente adormecermos tão rápido. Realmente, é importante que estejamos confortáveis, mas de preferência, não deitar em uma posição que usamos com frequência. Porque se eu, por exemplo, deito de lado todos os dias e adormeço com muita facilidade, então isso não seria o ideal para o desdobramento astral. O objetivo desta prática é que consigamos perceber ou nos dar conta do momento exato em que saímos do nosso corpo, ou que consigamos sentir os sintomas desse processo e é por isso que, nesta prática em particular, o que vamos fazer é deitar de costas. É uma das posições mais recomendadas, mas cada um de vocês vai escolher uma posição que seja confortável, mas que não os leve tão rapidamente ao sono. Já estando nessa posição, o próximo passo é fazer o fechamento de proteção energética, o Belilim e o Círculo Mágico. Se vocês não conhecem essa prática, podem omiti-la, e caso contrário, vamos aprendê-la mais adiante, quando chegarmos à conferência número 7, a conferência sobre proteções energéticas. Essa é uma técnica para limpar o local de todo tipo de energias negativas que possam realmente estar presentes ali, para depois fazer um fechamento, de modo que essas energias negativas não possam entrar e, assim, possamos estar em harmonia durante nossa prática. O próximo passo que vamos dar é fazer um pedido. Vamos pedir ao nosso Deus interior, ao nosso Pai e à nossa Mãe Divina, que nos ajudem nesta prática de desdobramento astral consciente, para que consigamos estar conscientes no mundo astral e possamos realizar nossas diferentes investigações. Em seguida, vamos relaxar nossa emoção, nossa mente e nosso corpo físico. Para relaxar nossa emoção,
O que vamos fazer é inspirar e expirar profundamente, por aproximadamente 2 ou 3 minutos, enquanto sentimos que toda a área emocional, que se localiza na altura do umbigo, vai relaxando e se soltando. Inspiramos profundamente, seguramos e expiramos pela boca. Inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca até sentirmos que a parte emocional está relaxada. Depois, vamos relaxar calmamente nossa mente. Para isso, vamos ouvir os sons ao nosso redor, começando pelos sons mais próximos até os sons mais distantes. Começamos ouvindo nosso coração, ouvindo nossa respiração, ouvindo os sons que estão no cômodo onde estamos, os sons que há na casa, os sons que estão fora da casa, e cada vez vamos buscando sons mais distantes, sem nos identificarmos com nenhum som, simplesmente ouvimos o som e depois o deixamos ir, e buscamos outro som, e assim nossa mente vai se acalmando. Depois vamos relaxar nosso corpo físico, e para relaxar nosso corpo físico, o que vamos fazer é imaginar uma luz verde fluorescente que vai relaxando o nosso corpo. Uma energia verde vai entrar em cada parte do nosso corpo físico e vai começar a relaxá-la, a soltar, a distensionar. Dessa forma, vocês simplesmente fecham os olhos, imaginam essa luz, essa energia quente e intensa, verde fluorescente, imaginam que ela entra pelo dedão do pé direito, depois pelos outros dedos, e invade todo o seu pé direito, depois começa a penetrar por toda a sua perna, do tornozelo até o joelho, do joelho até o quadril. E continuam fazendo o mesmo com a perna esquerda, repetem o processo com a mão direita, o braço direito, a mão esquerda, o braço esquerdo, todo o tronco, as costas, o pescoço, o rosto, a cabeça, até terminarem de relaxar e soltar cada parte do corpo. Vocês vão imaginar como essa luz, à medida que vai penetrando em cada parte do corpo, vai relaxando e soltando cada uma delas. Depois de fazer o relaxamento, vocês vão utilizar a técnica que escolherem. Se quiserem usar a técnica de concentração, concentrem-se na glândula pituitária, na testa, ou concentrem-se no coração e não deixem que nenhum pensamento os distraia. Vamos focar nesses pontos por minutos até surgirem sintomas do desdobramento astral. Vigiando o sono, atentos ao sono até sentir sintomas. Na imaginação, imaginar um lugar até aparecermos lá. Na morte psicológica, eliminamos defeitos pedindo: Mãe Divina, elimina este defeito, e outro, até sentir sintomas. Com a mantralização, vamos pronunciar um mantra ou palavra de poder. Aqui estão alguns exemplos de mantras que podemos pronunciar. Podemos, por exemplo, pronunciar o mantra Faraó, concentrando-nos na glândula pituitária, na altura da testa, imaginando uma pirâmide. Também podemos pronunciar o mantra Lahas, concentrando-nos no mesmo local. Também podemos pronunciar o mantra U, concentrando-nos em nosso coração. Podemos também pronunciar o mantra Om, também concentrados no coração, ou podemos pronunciar a letra R, prolongada, concentrando-nos na garganta. Qualquer um desses mantras vai funcionar para nós. Como pronunciamos esses mantras? Vamos pronunciá-los de forma bem curta, não podem durar mais de 6 segundos, apenas o tempo da exalação, porque a ideia não é pronunciá-los muito forte e nem muito longos. Já que isso vai espantar o sono, precisamos que haja uma combinação entre a vigília e o sono. Então, vamos pronunciar o mantra de forma curta e vamos deixar que o sono entre um pouco. Podemos pronunciar o mantra Faraó da seguinte forma, por exemplo, Faraó. Já o mantra Lahas pode ser dito da seguinte maneira, Laras. E por fim, a vogal O pode ser pronunciada assim, O. O mantra Om Om. A letra Ra, Re. Pronto? Mas vamos pronunciar apenas um mantra. Vocês vão escolher apenas um dos mantras ou palavras de poder, aquele que vocês quiserem, apenas um por noite. Não devem misturá-los, não devem misturar vários mantras, mas sim um só mantra durante a noite e continuam repetindo, repetem 10 vezes, 12 vezes em voz pronunciada, não precisa ser gritando ou em voz alta, mas simplesmente em voz pronunciada e depois continuam repetindo mentalmente. Vocês vão continuar repetindo o mantra durante 5 minutos, 10 minutinhos e já vão poder sentir os sintomas.
Se vocês fizeram um bom relaxamento, os sintomas vão aparecer. E quais vão ser esses sintomas? Vamos falar um pouco sobre os sintomas. Os sintomas têm a ver com algo que vocês vão sentir em seu corpo ou mente que é estranho, que é diferente ou que vocês normalmente não sentem. Vocês, por exemplo, podem sentir que estão se elevando. Vocês podem sentir que estão inflando, podem sentir que estão caindo da cama. Vocês podem sentir, por exemplo, que estão girando em alta velocidade, podem sentir um formigamento por todo o corpo, podem sentir um choque elétrico na coluna ou um formigamento na coluna. Podem sentir que uma parte do corpo se levanta, podem sentir um som no ouvido, podem sentir muitas coisas. Quando vocês sentirem isso, sentirem algo estranho, algo diferente, nesse momento, não se assustem, não fiquem tensos, apenas relaxem, soltem-se, deixem-se levar, deixem com calma que o sintoma aumente. Por exemplo, se sentimos que estamos nos elevando, precisamos nos soltar, relaxar, não vamos nos assustar, pois é só um sintoma do desdobramento astral, indicando que meu corpo astral está se separando do físico, como faz todas as noites, mas agora percebo o processo. Então, vou me soltar, vou relaxar e vou deixar que esse processo continue acontecendo. Ou seja, vou deixar que meu corpo continue se elevando. Se estou sentindo que estou me enchendo, então relaxo, me solto e deixo que meu corpo continue se enchendo. E assim sucessivamente com qualquer sintoma. Depois que eu deixei que os sintomas da viagem astral aumentassem, aí sim vou me levantar da cama, que seria o próximo passo. Levanto-me da cama e verifico com atenção se já estou no mundo astral ou ainda no mundo dos sonhos, observando cuidadosamente o ambiente ao meu redor. Como posso comprovar que realmente já estou nesse mundo? Como nesse mundo não existe gravidade, posso dar um pulinho com a intenção de ficar flutuando. Se eu realmente ficar flutuando no ambiente, é porque já estou no mundo astral. Se não quiserem comprovar dessa forma ou quiserem aprender outra maneira de verificação, também podem esticar o dedo. Vocês pegam um dedo ou qualquer parte do corpo e o esticam, e se realmente ele se alongar, como se estivesse se estendendo, ou simplesmente se esticar, se o dedo se estender mais ou menos até aqui ou até qualquer distância, é porque vocês já estão no mundo astral. Também, vocês podem olhar ao redor para ver o que está acontecendo. Podem observar, por exemplo, se há algo diferente, se o quadro que estava na frente de vocês já não está, se a cama que estava do lado direito agora apareceu do lado esquerdo. Essas mudanças também podem indicar que vocês já não estão no mundo físico, mas sim no mundo astral. Quando vocês já estiverem no mundo astral, quando já tiverem comprovado que estão no mundo astral, nesse momento, vocês vão se lembrar de qual era o seu objetivo. No momento em que vocês fizeram o pedido, para pedir ao seu ser que, por favor, os assistisse, os ajudasse na prática, ali, vocês precisam definir um objetivo. O que é que vocês desejam investigar? Desejam investigar uma vida passada? Investigar quem é o parceiro ou parceira? Investigar como solucionar algum problema que tem? Investigar qual é o defeito que devem trabalhar com urgência? Ou desejam investigar um julgamento de uma vida anterior? Já falamos sobre isso na conferência anterior. Ou talvez desejamos conversar com um determinado mestre. Então, é preciso ter um objetivo claro. É preciso saber o que se vai fazer no mundo astral. Estando no mundo astral, lembramos do objetivo. Pedimos isso desde o momento em que fazemos a súplica e o recordamos lá nesse mundo quando conseguirmos estar conscientes, e ali vamos lembrar qual é o nosso objetivo. E vamos pedir ao nosso Deus interno, à nossa consciência, ao guia interior, que por favor nos leve a cumprir esse objetivo. Outra recomendação, já para terminar esta conferência: quando vocês acordarem, quando despertarem pela manhã, logo após terem feito sua prática matinal, fiquem completamente quietos, permaneçam imóveis, não se mexam de forma alguma. Isso é realmente muito importante, pois se nos mexermos logo ao acordar, podemos acabar esquecendo facilmente a lembrança do mundo astral, perdendo detalhes importantes dessa experiência. Então, vamos ficar quietos, vamos lembrar o que foi que aconteceu no mundo astral. E depois de termos lembrado toda a experiência que tivemos, aí sim podemos nos mexer. Podemos escrever sobre o astral ou podemos gravá-lo com nosso telefone celular, como quisermos, porque também é muito comum que, quando já formos fazer nossos trabalhos, nossas atividades do dia, acabemos esquecendo do nosso astral.
Por isso é bom deixar um registro para que depois, quando tivermos um tempo, possamos interpretá-lo. Isso nós vamos ensinar em breve, o tema da interpretação astral. Isso é para que vocês possam saber exatamente o que estão dizendo para vocês nesse mundo astral, levando em conta que muitas vezes o nosso ser, a nossa consciência, se comunica conosco e faz isso de forma simbólica. E é por isso que temos que aprender a interpretar nossos sonhos. Graças à interpretação, teremos a resposta para tudo o que quisermos saber. Pronto, essa é a prática do desdobramento astral. O segredo é praticar continuamente, com dedicação e paciência, até conseguir. Deixamos vocês conectados com a próxima conferência que vamos transmitir, que é a conferência sobre os 7 centros da máquina humana. Estão cordialmente convidados. Até logo, obrigado